minha irmã. Muito boa tarde a todos. Todos vendo e ouvindo bem? Ok, Adriano, tá ótimo. Obrigado, minha irmã. Então, que a doce e serena paz do Mestre Jesus possa envolver nossas mentes, os nossos corações. A gente inicia agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez batendo esse papo radioso com vocês, em que a espiritualidade superior nos convida a fazermos uma breve reflexão acerca daquilo que acontece com cada um de nós, nos convidando então a percebermos a misericórdia divina, o seu amor profundo e infinito, a sua magnanimidade a favor de todos nós que aqui nos encontramos. E a gente sempre começa o nosso bate-papo convidando os nossos irmãos e irmãs a que a gente possa fazer um breve trabalho de reflexão sobre o sentimento de gratidão. A gente sempre lembra que Deus é o Criador de tudo e de todos. Ele é a causa primeira do universo, afirma os espíritos superiores para Kardec e para nós. E a gente compreende, não fosse a sua vontade determinante e perfeita, nada existiria, ninguém existiria. Então fica aqui para a gente, nesses primeiros momentos, o convite a agradecermos a Deus pela vida, por este planeta abençoado, pela oportunidade de estarmos aqui, sabendo que somos criaturas neste processo infinito e maravilhoso de crescimento e que Ele nos deu essa oportunidade. Quando Deus cria, Ele cria com objetivo. E o objetivo maior é permitir que o espírito imortal chegue à perfeição, à pureza relativa. E dentre esses espíritos de alcançar essa pureza, a gente sempre vai se lembrar de Jesus, o doce e amado Mestre, o doce Rabi da Galileia. Ele é o nosso guia, é o nosso modelo, é o nosso governador supremo do planeta. E entendendo que ele recebeu esse convite diretamente de Deus e que ele cria este planeta para nos receber, nos instruir, nos educar e nos auxiliar no caminho do desenvolvimento do sentimento mais sublime, que é o sentimento do amor, a gente também precisa sempre agradecer muito a Jesus. Jesus que trabalha, Jesus que sustenta, Jesus que é co-criador. E neste processo, sendo mestre dos mestres, ele já qualificou muita gente boa na sua caminhada evolutiva. E existem aqueles que são superiores a nós, que já aceitaram o convite de Jesus há mais tempo. Talvez não tenham chegado à perfeição, mas sendo superiores a nós, se qualificaram para nos guiar e orientar no campo íntimo de nossa caminhada e trajetória evolutiva. E a gente lembra aqui dos nossos anjos da guarda e de como necessitamos agradecer a eles, principalmente nesses momentos em que temos sido tão rebeldes, temos apresentado tantas dificuldades de natureza íntima no campo da aceitação, da resignação e da paciência necessária para passar por esse turbilhão ao qual o nosso planeta amado e querido passa. A gente agradece, então, do fundo do coração, nossos anjos da guarda. E a gente se lembra também de fazer um trabalho de reflexão e convite para que a gente sempre agradeça as instituições religiosas, mas em especial para nós, a nossa querida e amada Casa Espírita. Rogamos assim aos benfeitores que possam envolver a nossa Casa Espírita em eflúvios de muita luz, de muita harmonia, de muita paz, e que esses eflúvios, entendendo a afirmação de Jesus, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei, que esses eflúvios possam chegar em todos os lares, que esses eflúvios possam abastecer de ânimo, de energia, de luz e de amor a todos os familiares, a todos os irmãos e irmãs que nos assistem, que estão conectados com o Grupo Espírita Dr. Herman, mas aqueles também que não puderam assistir ou que não estão conectados por algum motivo. Que esse amor fecundo e infinito de Jesus, que se traduz para nós como a energia pura do amor que podemos vislumbrar aqui no nosso planeta, que ele possa nos alcançar, porque nós necessitamos muito do amor do Cristo a fim de seguirmos adiante. A gente, então, hoje, pessoal, é convidado a continuar batendo um papo acerca do tema expiação e arrependimento e fazer um aprofundamento sobre este processo divino e maravilhoso criado por Deus, permitindo assim
a nossa educação, ou o campo necessário de reeducação para que a gente continue a nossa trajetória, buscando a evolução, o progresso, a paz e a fraternidade. Semana passada, então, no estudo que foi feito, porque esse é complemento, a gente visualizou, Kardec perguntando lá no início, se o espírito podia se arrepender, ou se o arrependimento era possível no plano dos encarnados ou no plano dos desencarnados. E eles afirmaram para Kardec, para nós lá, que o arrependimento tanto pode se dar no plano dos encarnados, como pode se dar no plano dos desencarnados. E qual seria a vantagem, perguntou Kardec, de se arrepender ainda em vida? E eles disseram, então, ter a possibilidade de resgatar o débito, se isto for possível. Então, essa condicionante apresentada pelo plano espiritual superior faz com que a gente comece a perceber, primeiro, que não basta apenas se arrepender. E segundo, arrependimentos tardios existem que, de alguma maneira, vão nos beneficiar, mas que não permitirão possamos nos equilibrar e entrarmos efetivamente com a possibilidade de pagamento para criarmos, a purga da mora, a chamada purga da mora, no campo de nossas atividades íntimas desequilibradas, que não vem de hoje. A gente hoje, reencarnando, esquecendo o passado, a gente vislumbra talvez a pontinha do iceberg no campo das nossas ações e deliberações nesse processo de desequilíbrio a que nós praticamos por nossa livre vontade, porque a gente tem certeza que o convite divino, o convite de Deus, o convite de Jesus é para que a gente pratique bons atos, boas ações, é para que a gente se ajude. Mas a gente vem, com aqueles desgastantes ranços do orgulho, do egoísmo, da nossa vaidade, e por conta disso, muitas vezes, mesmo compreendendo que o melhor caminho não é este, a gente acaba optando deliberadamente por adentrar num campo de egoísmo e que vai nos levar a uma situação de dor e de sofrimento. O primeiro passo, então, é perceber que todo convite divino, quando verificam os mentores que estamos trilhando no caminho equivocado, é para o arrependimento. Pegando o gancho, então, da última questão que foi trabalhada semana passada, a questão 996, Kardec perguntou o seguinte para o plano espiritual superior. Já que os espíritos veem o mal que resulta para eles de suas imperfeições, como podem existir os que agravam sua situação e prolongam seu estado de inferioridade, fazendo o mal como espíritos, desviando os homens do bom caminho? Kardec fala aqui dos nossos irmãos, e com certeza encarnações passadas, encarnações próximas, talvez tenhamos sido cada um de nós aqui na condição de obsessores, de espíritos que não perdoaram, de espíritos que procuraram se vingar, mas ele fala de uma classe especial, daqueles que reconheceram o seu erro e que se arrependeram. E porque muitas vezes se arrependendo não conseguem dar uma guinada nesse processo para buscar um pouco mais de alívio e de facilidade para a busca do progresso. E eles respondem para Kardec, para nós aqui, são aqueles cujo arrependimento é tardio que agem assim. O espírito que se arrepende pode, em seguida, deixar-se arrastar novamente ao caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados. E nos convida aqui a uma remissão à questão 971. Então, na 996, que a gente pega como gancho apenas para alinhavar a continuidade a partir das questões 997 seguintes até a questão 1002 do Livro dos Espíritos, questões essas que estão na quarta parte, quando nós vamos estudar esperanças e consolações, e vislumbramos a divisão dessa quarta parte em dois módulos, penas e gozos terrestres, presentes, e penas e gozos futuros. Nós estamos, então, nessa segunda parte, que vai tratar dessas penas e gozos futuros, ou seja, eu já agi. E a partir dessa ação, se ela foi desequilibrada, se ela foi indevida, surge naturalmente, em determinado momento, a possibilidade de reflexão, a fim de que a gente fale assim, meu Deus, caramba, pisei na bola, errei, me ajuda, me perdoa. Só que se eu errei lá atrás, naturalmente a gente vai se lembrar que a gente vive num mundo
em que este mundo é vinculado por energias. A gente aprende hoje que matéria é energia coagulada, nessa matéria que a gente compreende, que a gente pode ver e tocar. Antigamente era tudo aquilo que ocupava um lado do espaço, tinha peso, tinha massa, estava sujeito à inércia. Aí hoje eu falo que matéria é energia, em baixa vibração e também energia em alta vibração. Então essa que a gente toca, pesa, lida, que está presa aqui à lei de gravidade, para o nosso planeta, né, é essa energia coagulada, densa. É uma matéria que está vibrando num padrão tão baixo que a gente consegue manipulá-la. Mas, de qualquer maneira, é energia, porque essa matéria que a gente toca e vislumbra, ela nada mais é do que um aglomerado de átomos e dessas partículas atômicas que a gente começa a aprender, a descobrir e a visualizar. São esses elementos que estão espalhados aqui no nosso planeta que permitem, então, possamos ter a experiência. E tendo essa visão, a gente também compreende que existe um mundo em que a vibração é um pouco mais sutil, um pouquinho mais sutil, mas os nossos órgãos, via de regra, eles não são capazes de perceber este mundo mais sutil no campo das vibrações energéticas. E aí surge para nós o mundo espiritual. E não é porque é mundo espiritual, porque é mundo de espírito bom. Nós vamos ter neste mundo de vibrações sutis, de matéria quintessenciada, vibrações densas também, mas apesar de serem densas, mais sutis do que a nossa, ao ponto da gente não enxergar, não perceber. E vibrações muitíssimo elevadas. Assim, se lá atrás eu me desequilibrei e pratiquei algum tipo de ato, provavelmente eu fiz sintonia com algum irmãozinho do plano espiritual que naquele momento vibrava na mesma faixa que eu. E em vibrando na mesma faixa, mesmo que eu não peça, porque essa conexão se dá por intermédio dos pensamentos e dos sentimentos, ele me auxiliou. E em me auxiliando, surge a possibilidade de cobrar pelo auxílio. Ou muitas vezes eu fiz mal a ele. E em fazendo mal a ele, também surge-se a possibilidade de se cobrar, não mais pelo auxílio, mas de se cobrar por aquelas atividades desequilibradas que praticamos. Ele não soube perdoar. Ele prefere perseguir, ele está no campo ainda da vingança. Então chega um ponto que a gente percebe os nossos erros, que a gente percebe os nossos equívocos, que a gente fala, Senhor, misericórdia, eu sei que eu estou errado, e eu não quero mais fazer isso. Mas muitas vezes pode existir esse tônus de natureza espiritual no campo das cobranças. Nós vamos estudar com Kardec, no Livro dos Médiuns, quando ele vai classificar, se não me falha a memória, lá no capítulo 23, a questão das obsessões. E assim, muitas vezes, encarnado ou desencarnado, eu posso me arrepender dos meus atos. Mas o puro e simples arrependimento não vai fazer com que haja cortes bruscos no campo de sintonia que eu mesmo criei para mim. E aí eles vão falar, talvez às vezes arrependido pela nossa fraqueza, pela nossa falta de sintonia também com o plano espiritual superior que poderia nos auxiliar verificando o arrependimento sincero, a gente acaba se deixando levar novamente por esses processos obsessivos. E esses irmãos, então, que deveriam também buscar o arrependimento para tentarem, de alguma maneira, uma reversão no campo da dor e do sofrimento pela qual passam, eles acabam se mantendo, mesmo conscientes do equívoco, na faixa vibracional da dor e do sofrimento. O arrependimento surge, ele é tardio, mas somos fracos e muitas vezes, mais uma vez, somos levados por esses irmãos no campo do pensamento, no campo da inspiração ou até no campo da imposição por processos obsessivos que vão desde aquele processo de obsessão simples, passando pela fascinação, até chegarmos à subjugação nos seus aspectos mais tristes e dolorosos, a gente se deixa levar e passa por tudo isso. E aí, quando bate a dor, o sofrimento, o desespero, a gente tende, se não houver um pouquinho de entendimento dessa mecânica maravilhosa e divina que nos dá a oportunidade do resgate, a gente tende a se revoltar. E em havendo revolta,
né? A gente acaba se afastando da oportunidade de recuperação pelos atos desequilibrados. A gente acaba perdendo a sintonia com os mentores que poderiam não apenas nos auxiliar, mas auxiliar também aqueles espíritos de arrependimento tardio e que continuam num processo em tentativa de vingança nos desestabilizar. A coisa maravilhosa. E Kardec, didático que ele era, que ele é e que ele continuará a ser, ele vem pegando esses ganchos para criar um arcabouço de entendimento a favor de todos nós que nos encontramos, a fim de que a gente perceba muitas vezes o porquê das dores nos seus mais variados patamares e porquê de tanta dificuldade nesse momento, né? Nós mesmos pedimos, durante a nossa estadia transitória no mundo dos espíritos, porque ainda não temos condições de permanecermos continuamente no mundo dos espíritos, estamos num processo ainda de erraticidade, e erraticidade se traduz pelo período temporário que um espírito que ainda não é puro fica no plano espiritual, necessitando, porém, reencarnar para dar continuidade na matrícula da escola da vida à sua possibilidade de progresso. Nesse ponto, então, Kardec vai perguntar aí sim, na questão 997 do Livro dos Espíritos. Vêm-se espíritos de uma inferioridade notória, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que se fazem por eles. Como se explica que outros espíritos que deveríamos supor mais esclarecidos demonstram um endurecimento e um cinismo que nada consegue dobrar, pelo menos momentaneamente? E eles respondem para Kardec para nós. A prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Aquele que, impelido pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste nos seus desvarios, exagerando-os mais ainda, como fazem alguns espíritos infelizes, sobre esse, a prece nada pode e nada poderá, até o dia que um clarão de arrependimento nele se manifeste. Nota de Kardec. Não se pode perder de vista que o espírito, depois da morte do corpo, não se transforma subitamente. Se sua vida foi reprovável, é porque ele era imperfeito. Ora, a morte não o torna perfeito imediatamente. Ele pode persistir nos seus erros, nas suas opiniões falsas, nos seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Então, primeiro ponto. Kardec, no seu trabalho de evocação na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele percebeu que espíritos haviam, às vezes simplórios, e que suplicavam por uma prece, que estavam arrependidos. Ele percebia um benefício enorme que a prece daquele grupo auxiliava e causava acerca desses irmãos que estavam ali. A gente começa a perceber, então, que é necessário se arrepender dos equívocos praticados, num passado próximo ou num passado mais distante. E o que é arrependimento pelo dicionário, pessoal? A gente vai fazer uma pesquisa rápida lá, complementa, a gente já viu essa semana passada, o dicionário online do Google diz o seguinte: arrependimento é pesar ou lamentação pelo mal cometido. É uma compunção, é uma contrição. É a negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Então, o assassino lamentou o ato equivocado. Ele se arrependeu de ter tirado da vida de um irmão. Ou também, né, uma visualização de que eu trilhei um caminho no passado e que, de repente, esse caminho não foi legal. E que agora eu não quero mais fazer. Então, a negação, como se coloca aqui, né, no segundo contexto, negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados, também nos leva a esse arrependimento. Eu tranquei a matrícula daquele curso, não precisa nem ser algo mal. Por quê? Porque eu não me senti bem, não me adaptei àquele curso, entendi que não era o meu caminho. Essa negação a dar continuidade a um curso que eu estabeleci no meu campo da vida, que não era de sintonia para comigo naquele momento, também vai me levar a um arrependimento. Assim, arrependimento para nós, de maneira muito tranquila, né? É um pesar pelo mal cometido. E para que isso aconteça, eu preciso trabalhar comigo mesmo. Por mais que as pessoas me falem, Adriano, é errado, não vai pelo caminho, meu filho, não faça isso, não faça isso.
Enquanto eu não verificar que aquele ato que eu estou praticando, intentando fazer, pensando, é um ato que vai gerar dor, desequilíbrio, não apenas para mim, mas também para o meu semelhante, eu talvez, mesmo escutando muitas pessoas, eu continue a fazer. Quantos papais e quantas mamães aqui não aconselham seus filhos e a gente trabalha com aquele velho ditado, entra por um ouvido e sai pelo outro. E pela experiência que temos, porque já passamos pela adolescência, a gente sabe que, via de regra, aquela caminhada, em determinado momento, vai levar o nosso filho à dor. E a gente ama o nosso filho, a gente não quer que o nosso filho sofra. Os mentores também nos amam, e eles não querem o nosso sofrimento. E o que qualifica o espírito superior é exatamente isso, ele convida, ele nunca impõe. A imposição sempre irá se caracterizar como possibilidade de processo obsessivo. Os inferiores é que impõem. Os bons, superiores, os puros, eles nos orientam, nos convidam. E se a gente não quiser escutar, inclusive muitas vezes, né, eles acabam se afastando para aguardar o momento oportuno em que nós estaremos receptivos a essa possibilidade de auxílio. E quando é esse momento oportuno? É com arrependimento. Então, arrependimento, a gente estudou, viu e vai continuar vendo, é o primeiro passo. Só que a gente precisa se desapegar daquela ideia religiosa passada durante milênios para todos nós, de que basta se arrepender. Pegar a figura bíblica, né, em especial no Novo Testamento, do nosso querido e amado irmão João Batista, em que ele convidava ao arrependimento e se utilizava de uma simbologia. Qual era aquela? Era de lavar as pessoas no rio, banhar. A água ali era símbolo da limpeza, da possibilidade de você fazer esse trabalho de reflexão íntima, de reconhecer o seu erro, e em sendo banhado ou sendo batizado, você tinha a perspectiva simbólica de renascer para uma nova vida, em que você faria um esforço talvez pequeno ou talvez hercúleo para se afastar daquele caminho de dor e de sofrimento que até então você tinha tirado. E aí, pegando esse convite de João Batista, que utilizou-se da simbologia da água, porque Jesus também batizava. Só que ele batizava, né, pela sua autoridade moral. Ele não necessitava mais deste processo para chegar perto. A passagem bíblica diz também que ele batizava. E os discípulos de João Batista perguntaram: pô, ele está batizando? Ele fala: ele é o cara que está acima de mim, que eu não sou digno sequer de descalçar, né, as suas alparcas. Ele vai batizar com o Santo Espírito, que também é mudado para Espírito Santo. Ele vai batizar, ele vai convidar pela sua autoridade moral, sem essa necessidade de uma simbologia material no campo da água. E aí, pegando essa visão, né, afirmaram para nós durante vários e vários séculos que bastava pura e simplesmente se arrepender e aceitar Jesus, que todos os nossos pecados eram apagados, porque Jesus deu o seu sangue para nos remir, para nos perdoar, para nos limpar. Isso faz com todo amor, com todo carinho, com todo respeito, que a gente vislumbre uma situação em que eu poderia praticar os atos mais ignóbeis contidos no universo material e espiritual, e que, aceitando a Jesus arrependido, tudo isso se apagaria sem que eu tivesse de empreender esforço algum. Mas e o mal que eu pratiquei? E as pessoas que foram prejudicadas? E o desequilíbrio que eu causei no tempo e no espaço, a desfavor dos meus irmãos de caminhada, a desfavor de mim mesmo? Ora, bom seria que todos me perdoassem, mas mesmo que todos me perdoassem, que eu não tivesse nesse momento nenhum obsessor, e os tenho, humildemente verifico isso e confesso a vocês, é o irmão fazendo estudo com vocês, de irmão para irmão. Não tem ninguém aqui superior querendo impor conhecimento. Dentro desse processo, então, verificando que não houve a possibilidade de perdão, a gente é convidado a suportar determinadas agruras da vida. E o objetivo maior é o socorro tanto do obsessor quanto do obsidiado. O objetivo maior é fazer com que os dois vislumbrem que não é atacando,
e que não é rechaçando o ataque, porque lá atrás fomos nós quem atacamos, que a gente vai conseguir se libertar e encontrar uma alegria relativa possível àqueles que se encontram vinculados ainda a um planeta de expiações e de provas. Então, o primeiro passo para a gente, qual vai ser? Diante das dificuldades que agora eu tenho consciência, nós mesmos praticamos. O primeiro passo vai ser se arrepender. Vai ser olhar para dentro de mim e falar, Senhor, tenha misericórdia, eu sei que eu estou errado. Mas não basta o arrependimento da boca para fora. É necessário um arrependimento sincero. E por mais que eu coloque para os meus irmãos de caminhada, ai meu Deus, eu estou me arrependido, eu estou aceitando a Jesus, os mentores estão verificando intimamente, porque eles têm a modalidade da visão espiritual íntima e profunda, se aquilo que eu estou falando efetivamente condiz com o sentimento que eu estou exteriorizando. Então, em havendo arrependimento sincero, nós vamos verificar aqui que Kardec, no 997, ele diz que a prece ela vai surtir efeito. Ela vai levar bálsamo, ela vai levar alívio. Mas se eu não me arrependo, por mais prece faça minha mãezinha que já desencarnou, por mais prece faça os meus irmãos de caminhada na lida da doutrina espírita façam por mim, a prece não vai surtir efeito, a não ser quando efetivamente eu me arrependa. Porque a prece é um grande auxiliar. Ela auxilia, mas quem tem que executar e quem tem que firmar a alavanca central de modificação da nossa caminhada sou eu. Mas se eu tenho vontade de fazer isso de maneira sincera, a prece vai ser um bálsamo. Ela vai ser um auxílio maravilhoso. Ela vai dar para a gente a oportunidade de renovação. Aí na 998, Kardec vai perguntar, a expiação se efetua no estado corporal ou no estado espiritual? A gente já viu lá atrás, mas ele reforça para a gente compreender essa dinâmica agora, buscando qual vai ser o caminho. E eles vão trazer para Kardec novamente. A expiação se efetua durante a existência corporal, através das provas das quais o espírito se acha submetido. E na vida espiritual, através dos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então, eu fiz o mal enquanto aqui encarnado, o meu corpo vai morrer, eu terei um esforço danado para desencarnar, para me libertar do corpo, que muitas vezes vai estar em estado de decomposição, e mesmo que eu consiga me libertar das emanações desse corpo, eu sofrerei moralmente. Eu visualizarei que eu estou num campo vibracional de dificuldades, dores de sofrimento, enquanto tantos outros estarão vinculados a colônias espirituais radiosas, alegres, felizes. Para o espírito que não se arrepende, isso vai gerar inveja. Ele vai tentar, inclusive, atacar esses irmãos. Mas para o espírito que se arrepende, ele vai começar a perceber que vai depender dele, de alguma maneira, sair daquela vibração e alcançar essa colônia. E quando ele se arrepende, faz a prece sincera, a gente se lembra sempre de André Luiz, que ficou tanto tempo no umbral, e que no momento de arrependimento sincero, chorando, ele faz uma oração do fundo do coração e imediatamente aparece o irmãozinho Clarencio, um dos ministros do nosso lar. Ele fala, meu irmão, por que tanto tempo aqui vocês não apareceram? E Clarencio, com aqueles olhos meigos e ternos, diz André Luiz, nós estávamos aqui o tempo inteiro. Você é que não nos enxergava por conta da tua baixa vibração. E quando você, pela prece sincera e o arrependimento, se deu a oportunidade de elevar o seu padrão vibracional, nós conseguimos nos conectar a você. E aí, indo para a colônia de nosso lar, ele então traz para a gente esse livro maravilhoso, mostrando todo o seu trabalho de reequilíbrio e de recuperação. Então, aqueles que sofrem de natureza moral no mundo espiritual, eles também não vão aguentar ficar muito tempo lá. Então, eles vão pedir uma nova oportunidade. E essa oportunidade se dará pela bênção da reencarnação. E reencarnando, como ficaremos nós? Eu vou fazer um planejamento reencarnatório com o meu mentor, a fim de que eu possa suportar determinado campo de provas, determinado gênero de provas,
que vão fazer com que eu, se bem administrando e bem suportando e me mantendo paciente e resignado, possa me libertar desses débitos passados. É um fluxo virtuoso que surge, então, para o espírito mesmo imperfeito, desde que ele se arrependa. Kardec vai continuar perguntando, então, o arrependimento sincero durante a vida é suficiente para pagar as faltas e receber a benevolência de Deus? Basta se arrepender e aceitar Jesus, por exemplo, sem nenhuma crítica aos irmãos que ainda assim entendem, cada um com a sua visão, e nós precisamos respeitar muito, mas nós estamos fazendo um estudo espírita e precisamos alcançar com um pouco mais de profundidade a visão espírita. Eles vão responder para Kardec. O arrependimento auxilia na melhoria do espírito, mas o passado tem que ser expiado. Aí surge o segundo elemento que vai dar estabilidade ao processo de recuperação do espírito. Eu me arrependi, estou consciente, pedi ao meu mentor para suportar determinadas provas, ele me coloca no campo da vida, mesmo encarnado, de repente eu continuo errando, mas eu posso me arrepender ainda encarnado, e arrependido, se for sincero, mesmo encarnado, eles vão me dar a possibilidade de expiar, para que eu possa sair daqui melhor do que eu cheguei. Então a gente vislumbra causas atuais das aflições e causas anteriores. Às vezes o que eu estou sofrendo não tem nada a ver com encarnações passadas. Às vezes eu estou sofrendo por atitudes deliberadas e conscientes praticadas nesta encarnação, no campo da ação, mas também no campo da omissão. Ou às vezes também eu vou ter a minha cota de dor e de sofrimento vinculada a ações desequilibradas do meu passado delituoso. E na subpergunta A, eles arremetem, né, e fazem vão alinhavar, vão dar aquele nozinho, né, aquela fitinha maravilhosa, aquele laço que vai ficar bonito. De acordo com isso, pergunta Kardec, se um criminoso dissesse que não precisa se arrepender, porque de qualquer maneira vai ter de expiar o seu passado, o que daí resultaria para ele? Eles vão responder, se ele se obstinar na ideia do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. E é isso que muitas vezes a gente não entende. Eu sofro, peço perdão a Deus, às vezes da boca para fora, às vezes de maneira sincera, e quando sincero, de repente eu me deixo novamente levar pelo turbilhão de fraqueza ao qual eu sintonizo e me vinculo. Só que quanto mais eu me vincular às atividades de dor e de sofrimento, e se eu não tiver esse arrependimento sincero que me permita a mudança e a passagem pelo processo de expiação, de recuperação por intermédio de um campo educacional, de que aquilo que eu fiz é equivocado, é necessário sentir na pele de uma maneira ou de outra, e os mentores é que vão nos auxiliar, então não cabe a gente ficar aí, fulano está passando por isso porque está espiando. Muitas vezes ele pediu como prova para evoluir mais rápido. E eu, na minha ignorância, pura e simplesmente visualizando o sofrimento dele, já vinculo que aquele sofrimento está acontecendo em decorrência de um ato desequilibrado do passado e que ele está espiando. Nem sempre é assim. E a gente não pode se fazer na condição, né, de julgador das atividades alheias, mesmo porque não chegamos ainda a esse patamar de superioridade para vislumbrar o porquê dos acontecimentos na caminhada evolutiva de um irmão, e se a gente não consegue compreender o porquê dos nossos próprios acontecimentos na nossa caminhada evolutiva, e a gente ainda continua preso a observar o cisco que está no olho do outro, esquecendo que existe uma trave inteira que me impede de seguir, porque eu não me arrependi. Dentro desse patamar, quanto mais tempo eu levar para me arrepender, maior será o meu sofrimento no tempo e no espaço. E esse sofrimento não é castigo. A gente começa a compreender que ele é pura e simplesmente, né, deliberação minha. Depende de mim e eu não quero. E como eu não quero, eu continuo vinculado às zonas vibracionais de desequilíbrio. E quem está vinculado a uma zona vibracional de desequilíbrio, seja ela qual for, sofre as emanações, sofre as consequências dessa zona de desequilíbrio. É simples, é natural assim.
Então, eu estou sofrendo muitas vezes porque me falta vontade de modificar a minha estrutura e de ter coragem de falar assim, eu errei, misericórdia, o que queres que eu faça? Aqui estou. Se for necessário sofrer, espiar, se for necessário passar por um processo de retorno ao ponto de equilíbrio que eu abandonei, me ajuda. E quando a gente fala isso de coração, os mentores ajudam, gente. Eles não querem ver a gente sofrendo. E, de repente, essa sinceridade vai fazer com que um ano de sofrimento ele seja sintetizado em um dia, uma semana. E a gente não compreende isso e fala assim, eu não aguento mais, me deixa sair daqui, eu não estou suportando mais. E eles ficam, Adriano, tenha coragem, está faltando tão pouquinho, tenha fé. Fulano, não desista agora, não desanima, siga adiante. Para a gente Adriano, avançar querido, aqui, diga, minha irmã. perdão, 5 minutos, tá bom? Tá bom, então. Para a gente avançar aqui, então, Beleza. Kardec, na questão 1000, só para fechar, ele pergunta: podemos, desde essa vida, resgatar nossas faltas? Eles respondem sim, reparando-as, mas não criar e resgatá-las através de algumas privações pueris ou fazendo doações depois da vossa morte, quando não tereis mais necessidade de nada. Deus não leva em conta um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo prestando um serviço apaga mais faltas do que o martírio do silício suportado durante anos, sem outro objetivo senão pessoal. Gente, eu fiz questão de ler essa questão, porque aí a gente vai compreender esse tripé maravilhoso de suporte para o reequilíbrio do espírito imortal que somos cada um de nós. É necessário arrependimento sincero, mas vislumbramos que não basta o arrependimento sincero, é preciso expiar. É preciso, de alguma maneira, suportar a carga de sofrimento que eu empreendi na vida do outro ou na minha própria vida, porque às vezes eu faço mal a mim mesmo, sem perceber. Mas para fechar, para coroar essa possibilidade de equilíbrio a que Jesus nos convida, eles afirmam que é necessário reparar. Reparar significa pagar, indenizar alguém, reconstruir. E essa reconstrução ela pode se dar para o espírito que desencarna e se arrepende no plano espiritual, e ele então vai reparar numa nova encarnação, mas eles dizem que é possível reparar na atual encarnação. Então, se eu fiz algo de desequilibrado nessa, e se eu tenho tempo de me arrepender, e se começa um processo de expiação, talvez nessa mesmo eles me deem a oportunidade de reparar. E a melhor reparação para nós, meus irmãos, é isso que eu gostaria de deixar claro aqui para a gente, é trabalhar no bem. Talvez aquela pessoa que eu fiz mal tenha se mudado e eu não tenha mais possibilidade de reparar diretamente aquele ser amado e querido ou aquele ser odiado e desprezado, porque ele está afastado, ele está longe de mim. Mas quando eu me vinculo, no nosso caso, a uma casa espírita, quando eu me apresento para ser voluntário numa obra social, quando eu, de alguma maneira, estabeleço um processo de tentativa pelo campo da mediunidade, aplicando passo, magnetizando uma água, varrendo a instituição para receber as pessoas para uma reunião, distribuindo uma página inicial, tudo isso é considerado como trabalho no bem, porque toda ocupação útil é trabalho. E é esse trabalho no bem que nos leva à ocupação útil que nos dará, de alguma maneira, a possibilidade de repararmos essas mazelas perpetradas no passado. E aí, com arrependimento, com a expiação bem suportada, com resignação e sem revolta, e com a oportunidade do trabalho do bem, mesmo que eu me machuque, mesmo que eu sofra, mesmo que eu seja perseguido, se eu tiver paciência, constância, resignação, entendendo que Deus sempre nos dá a oportunidade do amparo devido por intermédio desses mentores, a gente vai fechar o ciclo e a gente vai estar preparado para novos caminhos de autoiluminação e de convite à iluminação dos nossos irmãos que estão ao nosso redor. Era isso que a gente gostaria de deixar para vocês nessa noite maravilhosa. Não desanimemos, por mais difícil esteja o nosso momento. Entendamos que estamos aqui e que há um objetivo
para as dificuldades pessoais ou interpessoais pelas quais estejamos passando. Mas visualizemos que, independente da dor que porventura eu venha a passar, eu posso atenuá-la e posso dar um fim a essa dificuldade, talvez de milênios, trabalhando no bem. Isso é que é o mais importante. Obrigada.